O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e o despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje traz uma das passagens mais emocionantes de São Paulo, quando assim nós podemos perceber o seu coração. Ele traz, segundo aqui o texto, estamos em Romanos capítulo 9, dos versículos 1 ao 5, ele diz que ele traz uma grande tristeza no coração. E qual é? Qual é essa grande tristeza? Por que essa grande tristeza no seu coração? É por causa do seu povo, Israel. Não obstante Israel tenha recebido tantas graças de Deus, nós ouvimos aqui algumas no versículo 4, eles são israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo. Deus, segundo a humanidade, descende de Israel. E não obstante tudo isso que Israel recebeu, Israel como povo não reconheceu Jesus Cristo, não reconheceu o Messias. Então São Paulo, ele diz que ele traz essa grande tristeza no seu coração. E aí vem essa afirmação impressionante. Versículo 3, ele vai dizer que pelo seu povo, ele está disposto a perder tudo. Para que o seu povo conheça Cristo, ele até está disposto a perder Cristo. Isto é, para que o seu povo não se perca, ele está disposto a se perder. Versículo 3. Ele diz, né? Tenho no coração a grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos, os de minha raça. Então, São Paulo, ele ama o seu povo. E porque ele ama, ele sofre. Nós meditávamos ontem, né? Que o verdadeiro amor, ele não recua diante do sofrimento, do sacrifício. Então São Paulo, movido por esse amor, ele está disposto a ir até as últimas consequências. Meus santos, quem encontrou Cristo não o quer apenas para si. Isto é, se você é pai, é mãe, ou é filho, filha, se você encontrou Cristo, você deseja que os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, os seus amigos, que o maior número de pessoas
conheça Cristo também. Se você foi alcançado pela salvação, você deseja que esta mesma salvação alcance outras pessoas também. Isto é, um coração indiferente é o antônimo, é o contrário do coração cristão, do coração tocado pela graça. Quem teve o coração tocado pela graça de Cristo, quer que outras pessoas se encontrem com Cristo. Quem tem fé não se fecha em si mesmo, mas se torna uma ponte para que, por meio daquela ponte, que ele se tornou porque tem fé, outras pessoas possam chegar a Cristo também. De modo que nós devemos nos perguntar como tem sido a nossa atitude diante daqueles que não creem, diante daqueles que estão afastados da verdadeira fé, diante daqueles que sofrem. Vejam aqui a atitude, por exemplo, no evangelho de hoje. Jesus Cristo se encontra com um homem que sofre, mas os fariseus estão tão apegados à legalidade, à burocracia, à letra simplesmente da lei, que não fazem coisa alguma. E Jesus Cristo então disse, mas se fosse um filho seu, ou um boi que caísse no buraco, você não faria esse trabalho de entrar no poço para tirar o seu boi? E por que é que eu não vou então fazer esse trabalho, que é curar esse hidrópico, esse homem que está sofrendo? Ora, para nós que cremos, sabemos que além que muito mais do que o sofrimento causado por uma mazela física, é o sofrimento por uma mazela espiritual. Então, quando vemos uma pessoa que sofre, uma pessoa sem fé, uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não tem uma vida religiosa, que não se encontrou com Cristo na sua única igreja, a Igreja Católica. Quando você vê então uma pessoa assim, o seu coração cristão, ele sofre, ele se oferece, ele ama, ou ele é indiferente? Eu creio. Se ele não crê, paciência. Não, meus irmãos. A atitude do nosso coração deve ser como o coração de Cristo, que não foi indiferente ao nosso sofrimento, ao coração dos apóstolos, que morreram para nos transmitir a fé, eles não foram indiferentes, e o coração dos santos, que diante da realidade de alguém que não crê, de uma pessoa que está mergulhada no pecado, aquelas pessoas, os santos, fizeram algo. Imagine Santa Teresinha do Menino Jesus, com 14 anos, quando viu Henri Pranzini, aquele criminoso muito conhecido, tanto pelos seus crimes como pela sua indiferença a Deus, pela sua obstinação em se fechar totalmente para Deus, ela com 14 anos, ela assume espiritualmente aquele assassino, aquele criminoso, e vai por ele rezar. E vai por ele se oferecer. Percebe? Ela encontrou Cristo e ela quer que ele, aquele criminoso, com Cristo também se encontre. Padre Pio, que se ofereceu, voltando ainda a Santa Teresinha, que se oferecia e rezava pelos missionários, para que eles alcançassem o maior número de almas, para que elas crescem, para que aquelas almas alcançassem a salvação. Padre Pio, que se oferecia pelos sacerdotes, instrumentos de graça para as pessoas, pelos seus dirigidos espirituais, pelos pecadores, rezava e se oferecia. Nossa Senhora, lá em Fátima, que vai dizer, muitas almas se perdem,
Porque não há quem por elas se ofereça, quem por elas faça penitência. De modo que você agora olha para o seu coração e se pergunta, e aí, o que você tem feito? Como você tem agido, reagido, quando você vê alguém sem fé? Aqueles seus amigos, aquelas pessoas com quem você convive, tem alguma convivência, pessoas que são até batizadas, mas que não vão à missa, que são ajuntadas, que há muito tempo não se confessam. O que você tem feito? Você tem procurado ser apostólico, apostólica? Você tem tentado ganhar o coração daquelas pessoas para Cristo? Você tem se tornado ponte para elas? Ou você é totalmente indiferente? Você que sabe que o seu amigo está traindo a esposa. Você do grupo do WhatsApp que vê quem normalmente fica mandando pornografia, vídeos inadequados no grupo do WhatsApp. E o que você tem feito? Você tem, com caridade, advertido, corrigido aquela pessoa. Olha, não faça isso. Você não só está sendo instrumento, você não só está se condenando, porque pelo jeito você consome isso, como você está sendo instrumento de perdição para outras pessoas. Então não faça isso nesse grupo. Ah, padre, mas se eu disser isso, vai ficar meio chato. Até outras pessoas vão me criticar. Mas você é movido pelo aplauso humano ou você é movido por fé, por caridade? Qual é a sua atitude diante de uma pessoa que se perde, de uma pessoa que está fazendo algo mal? Você a adverte, a corrige, por ela reza, até oferece alguma penitência? Você é movido por caridade? Por exemplo, nós estamos hoje, a sociedade, dia 31 de outubro, a sociedade celebra, muita gente celebra o Halloween, o Ano Novo Satânico, o Dia das Bruxas. Sim, porque assim como nós temos um Ano Novo litúrgico que não coincide com o Ano Novo civil, quando é que começa o Ano Novo litúrgico na Igreja Católica? No primeiro domingo do Advento. Ali começa um novo ano litúrgico, que não coincide com o Ano Novo civil. Do mesmo jeito, os satanistas têm o início do ano deles. E eles mesmos dizem a respeito de si mesmos. Eles dizem que neste dia é um dia muito propício para que se façam magias, encantos, para que se abram portais, é a linguagem que eles se utilizam, para que se tenha um contato profundo com o diabo, com o demônio. Eles mesmos reconhecem isso. E o que é que nós, então, iremos ter comunhão com isso? É inadmissível que nós participemos de algo assim. Mas é também inadmissível que nós vejamos e não façamos nada. Que você pode dizer, olha padre, os meus filhos não celebram Halloween. Ok, graças a Deus. Deus te abençoe, meu santinho. Deus te abençoe, minha santinha. E o persevere nesta boa obra. Mas você faz alguma coisa pelas outras crianças ou você, sem dizer, isso diz, eu cuido das minhas, as outras que se percam. Não, você deve com toda caridade, com todo jeito, fazer um apostolado entre os seus amigos, entre os seus conhecidos e dizer, olha, não faça isso. Os próprios satanistas dizem que este é um dia muito propício para essas realidades espirituais deles, e os exorcistas dizem
que não poucas vezes essas práticas aparentemente bobas são frestas, são brechas por meio das quais o diabo pode adquirir um certo predomínio sobre aquelas pessoas que aqueles ritos bobos se submetem. Então não vista seu filho de demônio, de bruxo, de monstro, de alma condenada, de vampiro. Não quebre no seu filho aquilo que já é natural. Nós naturalmente, nós temos uma certa repulsa ao que é grotesco, ao que é bruto, ao que é diabólico. Mas se você, papai e mamãe, veste o seu filho de alma que vai para o inferno, veste o seu filho de demônio, isso vai quebrando na cabeça dele de modo que o diabo não deve ser tão ruim assim, né? E é isso que os satanistas dizem, que o diabo não é mau. Foi o cristianismo que o pichou, que o taxou, que o rotulou dessa maneira. Que o diabo é um espírito de busca de sabedoria, de conhecimento. Mas você vai quebrando, sem você perceber, você vai criando isso e predispondo os seus filhos a uma amizade, a uma comunhão com as trevas. Mas como diz São Paulo, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Então que cada um aqui, movido por caridade, vocês que acompanham pelas redes sociais, movidos pela caridade, quando você vir alguém, uma criança, dessa maneira, com jeito, se dirija ao pai e diga: faz isso não, mamãe. Faz isso não, papai. Vista seu filho de Cristo. Revesti-vos de Cristo. Não é assim que diz São Paulo? Vista o seu filho de um santo, porque o santo imitou Cristo. O próprio São Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vista as suas meninas de Santa Teresinha, de Santa Clara, de Santa Faustina, de Santa Gema Galgani, de Santa Rita de Cássia, de Santa Isabel da Hungria, de santas que imitaram profundamente Cristo. Vista o seu filho de São Francisco de Assis, de São Padre Pio, de Santo Antônio, de São João da Cruz, de São João Bosco, de São João Maria Vianney, de São Paulo Apóstolo, de São Pedro. Vista os seus filhos de santos, mas não vestir os seus filhos daquilo que é grotesco, que é perdido, que é mal. Se você então, que às vezes, quando o padre isso diz, o padre diz isso porque é padre. Mas se você, lá no seu trabalho, às vezes a pessoa vem inocente e traz a foto dos filhos. Olha como eles ficaram bonitinhos. Aí você, com muito jeito, pelo amor de Deus, vai dizer: mas ele está vestido de demônio. Isso não é bonitinho. Ele está vestido de alma que foi para o inferno. Isso não é bonitinho, faz isso não. Isso faz um mal espiritual para o seu filho e para a sua casa, porque de alguma maneira acolhe e promove essas coisas. Ora, existe uma cara... padre, mas talvez ele fique com cara feia para mim. Ela olhe com cara feia para mim. Mas Jesus e a Virgem Maria vão olhar com a cara bonita para você. Porque você vai estar fazendo algo movido por caridade. E de alguma maneira, até mesmo com algum incômodo, com algum sacrifício, com algum prejuízo, você estará fazendo o bem. E neste sentido, se assemelhando a São Paulo, que estava disposto a se prejudicar, desde que seus irmãos na fé conhecessem Cristo, a verdade, e fossem para o céu. Peçamos a Deus, meus irmãos, uma caridade semelhante no nosso coração, para que saiamos da nossa inércia e nos tornemos cristãos apostólicos, missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.